Ai, aquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim e da flor murcha de seus enfeites elegantes que está sobre a cabeça do vale fértil do que se deixam dominar pelo vinho. Verso 3. A coroa orgulhosa dos embriagados de Efraim será pisoteada. Agora, verso 7. Mas estes também cambaleiam por causa de muito vinho e se desencaminham com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta caminham cambaleando por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, perdem o equilíbrio dos seus caminhos por causa da ingestão de grande quantidade de bebida forte. Erram nas visões e tropeçam no julgamento, pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e não há um só lugar limpo. Verso 10. Portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras, sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. E assim com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Amém? Pode se assentar adorando ao nome do Senhor. Bota um corinho. Miguel depois me acompanha aqui na bateria, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos numa campanha da busca do Espírito Santo e vamos continuar com ela. E por isso eu quero trazer nessa noite, e alguns domingos, algumas explicações e entendimento acerca da busca do Espírito Santo. E no capítulo 28 do livro do profeta Isaías, nós vamos trazer somente uma explicação hoje e semana que vem nós vamos estar falando de alguns temas sobre os 7 benefícios de falar em línguas estranhas. Mas eu quero trazer um tema aqui hoje muito interessante. E sem fazer introdução, eu quero entrar já no texto dizendo, no capítulo 28, Deus está levantando o profeta para repreender os sacerdotes e os profetas daquela época, por se entregarem ao vinho, A palavra do Senhor vai dizer que na hora do julgamento eles tropeçam tanto na profecia quanto na palavra, por se embriagarem e se entregarem ao vinho demasiadamente. Na hora de fazer o seu ofício, eles não conseguem, porque tropeçam nos seus julgamentos pela quantidade de bebida. O sacerdote estava ali para julgar mediante a lei. E aí ele não conseguia porque estava embriagado e não conseguia julgar com justiça e nem orientar toda a nação de Israel por causa da bebida forte que foi entregue. O profeta, com uma visão personalizada da parte do Senhor, também não conseguia trazer a mensagem de Deus, a qual Deus queria falar com o povo de Israel, porque também estavam embriagados. Então o que Deus fala? Deus, no versículo 11, ele diz que ele vai abrir um novo canal para se relacionar, ou para trazer, quem sabe, uma revelação diferente com o povo. Porque os 2 canais de comunicações estavam, naquele exato momento, estavam falhos, que era o canal do sacerdote e o canal do profeta. Os 2 canais que Deus usava no Antigo Testamento para trazer repreensão ao povo e para falar com o povo estavam falhos. Então o que Deus faz? Eu vou abrir um novo canal. E aí Deus fala no versículo 11, com lábios trópegos, ou com lábios gaguejantes em outras traduções, em língua estranha, Deus falará com este povo. Então o que Deus está dizendo? Bota 1 Coríntios capítulo 14. Então o que Deus está dizendo? Vou abrir um novo canal para eu começar a falar com esse povo, e vai ser através de uma nova língua, de um novo dialeto, diante da presença do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, diz assim: segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo especialmente o dom da profecia, porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas Deus de fato. Ninguém o compreende, pois o Espírito fala em mistério, em Espírito fala ao Deus de mistério. Então Paulo está fazendo uma comparação entre os 2 dons.
Paulo está trazendo, em todo o capítulo 14, está trazendo uma referência do dom de língua e o dom de profecia. Mas eu quero me atentar ao dom de línguas aqui nesta noite. O que Deus está falando a partir do versículo 2? Que quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus, de fato ninguém compreende, pois o Espírito fala em mistério. No versículo posterior, Paulo está trazendo uma explicação de que quem fala em espírito ou quem fala em mistério, ele edifica a si próprio. E ele traz uma comparação dizendo, olha, o dom da profecia, ele é maior do que o dom de língua, porque o dom da profecia é abrangente e edifica todo. Porém, se o dom de língua houver interpretação, o dom de língua se equipara ao dom de profecia. Então, Paulo está trazendo uma referência entre o dom de língua e dom de profecia. Mas eu quero me atentar a este versículo, aonde a Bíblia está dizendo que quem fala em mistério, ele fala com Deus. Ou seja, o que Deus fez? Deus abriu um canal no homem, em mim e em você, para que ele consiga falar comigo e contigo. Deus abre o caminho e por meio da língua estranha a gente consegue se comunicar com Deus. Agora o interessante é que a língua estranha, ela não traz a revelação, a não ser que tenha intérprete, ela não traz o entendimento para a minha vida e para a tua vida. Quem fala em língua não entende nada, porque bem na verdade esse meio de comunicação é o teu espírito que está se comunicando diretamente com Deus. E no domingo que vem nós vamos estar explicando melhor esse ponto. Mas por que eu trago essa revelação e domingo que vem eu amplio essa revelação? Porque ainda estando no Brasil, a minha esposa, ela trouxe uma palavra naquele momento dizendo, olha Fabiano, para a gente viver um extraordinário de Deus, nós temos que apresentar a Deus o extraordinário. Naquele momento eu estava pedindo um direcionamento, uma orientação de Deus, uma direção de Deus. E eu via que aquele momento que eu estava vivendo era um momento que parecia que eu estava longe daquilo que Deus tinha para a minha vida, daquilo que Deus tinha para a minha história. E eu buscando em Deus um direcionamento, ela trouxe essa mensagem ao meu coração. Olha, se a gente quer viver um extraordinário, nós temos que apresentar a Deus o extraordinário. E ali eu comecei a lembrar da minha mocidade, da minha juventude, na época em que Deus inflamava o meu coração, na época em que eu buscava a Deus e via as maravilhas de Deus. E naquele momento eu já não estava vivendo mais o extraordinário de Deus. Eu falei, alguma coisa está errada. Deus não mudou, então eu mudei na questão de busca a Deus, porque era uma época em que eu buscava a presença de Deus com intensidade e via as revelações de Deus também com intensidade. Se naquele momento eu não estava vivendo aquilo, alguma coisa estava errada, e eu percebi que o erro era comigo, porque eu precisava me entregar diante de Deus. E aí eu vi na época, ela me mandou um vídeo de um pastor Luciano Subirá, e eu acompanhava ele desde a década de 2000, da época de 2000, eu acompanhava o pastor. Depois eu fiquei muito tempo sem o acompanhar, e ele trouxe uma mensagem para mim, e aquilo mexeu muito comigo, porque ele trouxe um testemunho de um pastor David Robertson, e depois eu li o livro dele, que é Andar no Espírito e Andar no Poder, mas através daquele testemunho dele, me fez ler o livro, e esse livro até dei para o Paulo, e o Paulo levou para a Alemanha para que ele leia com cuidado. E ele estava dizendo o seguinte, na década de 80, esse pastor norte-americano, ele chega na igreja, e naquela época ele chega de calça jeans, de uma roupa florida, e aquilo trazia um escândalo na igreja, porque nessa década o povo ainda usava muito terno e gravata, então você trazer uma calça jeans no altar e uma camisa florida era quase um escândalo, principalmente para a Assembleia de Deus, e muitos nem aceitavam. Mas quando aquele norte-americano subiu no altar, e ele começou a falar de Jesus, e ele começou a ver algo que ele nunca viu na vida. Ele começou a ver curas e milagres mesmo na frente dele.
coisa que ele nunca tinha visto ainda garoto. Ele tinha 18 anos. E ele disse que havia uma mulher com a perna bem arcada, e ele pediu para que aquela mulher se levantasse, porque Jesus ia curar. Ele falou que estava 2 cadeiras dele, e de repente as pernas daquela mulher começou a voltar o que era, e um milagre ali começou a acontecer. E ele lançou bem alto: quem quer o que eu tenho? E aí o pastor Luciano Subirá, ele disse que era garoto, ele levantou a mão. O que ele vai fazer? Vai fazer um download, né, gratuito, e pronto, vai fazer ali um download gratuito, e vai jogar tudo que ele sabe, o conhecimento, na vida dele, ou daqueles que levantaram as suas mãos. Mas ele disse: olha, quem quer o que eu tenho? Todo mundo levantou a mão e disse: mas tem que pagar o preço que eu pago, né? E aí aquele pastor, ele começou a dar o testemunho dele, e como Deus começou a usar. E aí eu vou remeter ao livro, e já não mais o testemunho do pastor Luciano Subirá. Lendo o livro, posteriormente, do David Robson, ele disse o seguinte, que Deus deu uma visão a ele em sonhos, dizendo: olha, te levantei como pregador, como profeta. E quando ele acordou daquele sonho, ele disse para a esposa: olha, Deus me chamou como pregador, eu vou abandonar o meu emprego. E ele não entendia, ainda imaturo na fé, não entendia que aquilo era um processo que Deus haveria de dar a ele. Mas o que ele fez? Ele decidiu largar tudo, porque ele iria virar pregador. Largou o emprego, pediu demissão e foi começar a pregar nas igrejas nos Estados Unidos. Só que as igrejas fecharam a porta para ele. Primeiro, porque era um jovem. Segundo, não tinha muito conhecimento. E terceiro, muitas igrejas não abrem porta para quem não conhece. Então ele começou a se frustrar, porque abandonou tudo para seguir um ministério dado pelo Senhor, uma revelação dos altos céus, e não tinha porta de igreja para se pregar. E naquela época muitas igrejas faziam trabalhos internos. E ele começou a se frustrar. E ele disse para a esposa: olha, eu estou a fim de fazer algo louco aqui, você está comigo? Se a gente morar debaixo da ponte ou passar fome, você está comigo? Olha, eu estou com você. Então tá bom. O que eu vou fazer? Ao invés de eu ir para o emprego, né, voltar a trabalhar, eu vou usar o meu tempo para orar a Deus. Então ele começou num quarto, ali perto até mesmo da empresa que ele trabalhava. Ele começou: olha, já que eu passo 8 horas trabalhando, eu vou passar 8 horas em oração com Deus. Então ele foi para aquele quarto e ficou aproximadamente 3 meses. No primeiro dia de oração, irmãos, ele se entregou a Deus. Pensa num cara que se entregou completamente. Ele orou por tudo, por todos, pelas baratas, amaldiçoou porque estava passando no recinto, e orou. E quando ele levantou suado, cheio de sede, passou 15 minutos. Quando ele olhou o relógio, eu falei: rapaz, passou 15 minutos, eu me entreguei, falei tudo que eu tinha que falar. E é engraçado que lá no Brasil, eu tinha um obreiro, né, ele estava no processo, e eu falei: rapaz, a partir de hoje você vai orar comigo no altar. E ele: não, beleza, pastor. E ele orou. Quando eu olhei 3 minutos, eu falei: rapaz, 3 minutos de oração, o obreiro comigo não anda não, com 3 minutos de orando não. Aí no outro domingo ele orou, deu um segredo, levantou todo feliz: pastor, hoje eu orei 5 minutos. Eu falei: rapaz, está repreendido, porque obreiro comigo não ora 3, 5 minutos não. Aí eu falei com ele: aqui, isso daí falta de oração na tua casa, você não tem vida de oração. Ele: poxa, pastor, é verdade. Porque a oração, irmãos, não só vai aperfeiçoar o seu dom, né, em Deus, o seu dom da palavra, mas também vai aperfeiçoar a tua comunhão com Cristo. E aí, voltando, e aquele homem orou 15 minutos, irmão. E ele falou: rapaz, e agora o que eu faço? Não tenho o que fazer. Já orei por tudo, ele já sei, porque ele é crente pentecostal. Vou começar a orar em línguas e vou ver o que vai dar. Pronto. Das 8 horas, 7 horas e alguns minutos, ele começou a orar em línguas. Ele ficou de oração de 8, se não me falha a memória, às 5 da tarde, orando em línguas, porque 15 minutos em português já tinha acabado. E aí viu uma irmã perguntar a ele: pastor, você está orando na igreja, ali, né? Sim, eu estou. E como é que está a sua experiência? Olha, a minha garganta está seca, meu lábio está seco, bebo água toda hora, minha garganta está indo embora, porque eu estou orando e nada está acontecendo. E ela, por muitas vezes, sabendo que ele estava ali orando, ele vai ter um culto na minha igreja, e vai vir um pastor famoso, um pregador famoso, e a gente está precisando, é horário comercial, a gente precisa de pessoas dentro da igreja. E ele falou assim com Deus: eu acho que Deus não vai se importar de eu ir não, porque eu estou há 3 meses orando, né, a garganta está seca, não sai nada, eu acho que Deus não vai se importar de eu ir. E ele foi para aquele culto de oração. Ele falou: rapaz, chegou o pregador todo posudo, começou a pregar, e ele disse: pensa num cara chato, pensa numa pregação chata, enjoada, que deu sono. E ele estava ali, ele quase dormindo.
De repente ele vê uma chapa de raio-x na sua frente. E ele vê a cabeça de um fêmur e vê uma perna menor do que a outra. E ele começou a piscar e falou, eu estou ficando maluco. E começou a piscar e aquela placa de raio-x não saía da frente dele. E quando ele falou, o que Deus está querendo falar? Quando ele olha para o lado, ele vê uma mulher com 2 muletas. E ele disse para a mulher, a senhora tem artrite na cabeça do fêmur? Porque quando ele olhou o raio-x, ele decifrou tudo que tinha naquele raio-x. E ele falou para aquela mulher, você tem artrite na cabeça do fêmur? Ela tem. Sua perna é menor, 6 a 8 centímetros? Ela disse, é. E ele disse assim, eu posso orar pela senhora? Ela disse, pode. Só que como era da igreja tradicional, quando a gente fala, pode orar, o que a irmã pensou? Quando chegar em casa, você ora por mim, igreja tradicional. Mas crente pentecostal não, irmão. Falou, posso orar por você? É agora. É agora que vai fazer a oração. Ele pulou na perna da irmã e começou a berrar. E o pregador lá pregando. E ele começou a berrar. Quando o pregador viu aquela algazarra, porque crente pentecostal também não ora em silêncio, irmão. Ora gritando mesmo e fazendo barulho. E a Bíblia diz, perturbe-se o morador da terra, que se perturbe ele, porque eu vou fazer barulho, né? Jesus falou, troca a trombeta que eu vou derrubar a muralha. Então é debaixo de barulho e debaixo de glória. Então ele pulou na perna da irmã, começou a orar, e o pregador disse, cala a boca dele. E quando veio o obreiro, já veio tarde demais, porque a perna da mulher já tinha aumentado, a mulher já tinha se levantado e já estava correndo na igreja, dando glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele viu aquilo, ele não entendendo nada, a mulher correndo no altar, e é uma igreja tradicional tentando parar aquele mistério. E a mulher disse, olha, quem quer ser curado aqui, porque o irmão David, ele vai orar por você e vai curar. Ele olhou assim, rapaz, agora lascou mesmo. E veio um monte de jovem pedindo oração. Ele colocou a mão sobre um jovem, começou a orar pelo jovem. Daqui a pouco ele meteu a mão na cabeça, a cabeça saiu. Ele disse, rapaz, aquele jovem não gostou da minha oração, está acontecendo alguma coisa, acho que esse jovem foi embora, não gostou da minha oração. Mas mesmo assim ele ficou com a mão assim, e a cabeça do jovem já não estava mais ali. Quando ele abriu os olhos, ele viu que o jovem estava já no chão, cheio do poder de Deus. Veio outro jovem, ele meteu a mão, a cabeça saiu, e de repente não só 2, 3, 5, 8, 10 jovens já estavam no chão, tomado pelo Espírito Santo de Deus e pela glória de Deus. Ele falou, Deus, o que é isso? Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse que ele foi para fora, parou em frente a um poste e começou a chorar. Deus, o que está acontecendo comigo? Sabe o que Deus falou com ele? Acidentalmente você descobriu a fonte do meu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque às 8 horas que ele conversava com Deus, era às 8 horas que o teu espírito se comunicava com o Espírito de Deus. Calabarachanda, calabarahai. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em mistério com Deus se edifica a si mesmo. E Deus disse para ele, meu filho, acidentalmente você descobriu a fonte do meu poder. Alá, eu sinto Deus aqui nessa noite. Elabarachanda, calabarahai. E aí o pastor Luciano Subirá falou o seguinte, vendo aquele testemunho, eu li o livro do David Robson, ele disse o seguinte, olha, eu saio para trabalhar de meio-dia, 1h da tarde até as 6, trabalhava no banco, e depois ele ia para a escola. Aí o que ele fez? De 7 às 11, ele falou, eu vou separar o meu tempo para Deus. Durante 6 meses, ele começou a orar, de 7 da manhã às 11 da manhã, falando em língua, porque meio-dia ele tinha que trabalhar, e à noite ele tinha que ir para a escola. 6 meses se passaram, a boca ficou seca, é verdade, mas hoje é um dos maiores pregadores do Brasil que nós temos, um homem doutorado. Ele fala, as pessoas dizem para ele assim, porque tanta sabedoria o senhor tem? Ele diz, eu não tenho nada, porque de mim não tenho nada, é o Espírito de Deus que abriu toda a revelação da palavra. E entenda uma coisa nesta noite, meu irmão, é tempo de buscar a presença do bom mestre. Sabe por quê? É noite de poder de Deus sobre a tua vida, é noite de poder do Espírito sobre a tua história. Não é tempo mais de ficar parado, aleluia, mas é tempo de desfrutar da glória de Deus. Oh, debarachanda, calabarahai. Quando eu ouvi aquele testemunho, Deus começou a mexer comigo, irmãos, de uma forma poderosa.
Aleluia. E eu comecei a lembrar de alguns fatos que começaram a acontecer na minha história. Eu lembro-me quando eu abri o Ministério Condutores da Glória lá no Brasil. Eu abri com 11 cadeiras, somente um altar e um púlpito. Eu não tinha microfone, eu não tinha som, eu não tinha bebedouro, eu não tinha ventilador, um sol miserável, 15 de janeiro, um sol no Rio de Janeiro, de arrancar mesmo tutano. E eu comecei, numa igrejinha, comecei a dirigir o altar, pedindo som para um, pedindo som para outro. O irmão me presta um som, e um pastor mais avarento do que o outro, misericórdia. E até que eu cheguei a um pastor amigo meu, e disse para ele: pastor, me presta aquela caixinha que está lá, porque nessa igreja que eu congreguei, eu tinha equipado o som todo daquela igreja, e havia uma caixinha de retorno que ele disse assim para mim: pastor, joga essa caixinha fora. Eu falei: não, pastor, vamos guardar, deixa eu guardar. E ele guardou lá nos escombros da igreja, e eu fui lá até ele e pedi a ele: pastor, me presta aquela caixinha lá que está. Ele ficou meio assim, né? Tá, fica lá, mas me devolve. E a caixinha nem estava usada, nem estava usando. E eu peguei aquela caixinha lá, botei e comecei a cultuar. 15 dias depois ele falou: quinta-feira traz a caixa para minha igreja, porque a caixa é da minha igreja e não pode ficar em outra igreja. Meu coração, irmãos, ficou, porque a gente se conhecia há mais de 20 anos. Eu reformei o som da igreja 2 vezes para ele, e aquela caixa o cabra ia jogar fora. Eu olhei assim, meu coração ficou entristecido. Era uma quinta-feira, fiz o culto, peguei a caixinha, irmão, velha, ruim, e levei para casa, para a igreja dele. Ainda estava cultuando. Eu falei: diga ao pastor tal, e agradeço a ele: muito obrigado, a caixa está aqui, toma a caixa. E aí eu fui para casa, irmão, fui para casa injuriado. Eu falei: Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer uma coisa. Sábado eu entrei para a igreja para orar, e eu falei: Deus, aplica um jejum hoje em 24 horas, e só paro de jejuar amanhã, domingo à noite, depois que o Senhor me der a resposta que eu preciso. Jejuei o sábado todo, fui domingo de manhã trabalhar, estava em jejum 24 horas. Quando começou o culto às 7 horas da noite, culto sem caixa, sem microfone, já não tinha nada. O irmão entrou na igreja e disse: pastor, cadê o som? Eu falei: irmão, não tem som, o dono levou, enfim, não temos som, vai ser cultuado sem som. Ele disse: até hoje, porque amanhã vai chegar o som aqui na porta da igreja. Esteja aqui amanhã, 7 horas da noite, que o som vai chegar. No outro dia eu já estava lá, segunda-feira, já estava na igreja, com a igreja aberta, porque eu estava em propósito de oração. Chegou um irmão com um carrão, um jovem, chegou com um carrão lá e disse: pastor, eu falei: sou eu mesmo. Trouxe uma caixa da Silene, igual essa daqui, mas era de 15 polegadas, uma caixa de som top. E ele disse: pastor, vai ficar onde? Só tem tripé para botar ela? Eu falei: não, porque o púlpito tinha uma ressalvazinha. Eu falei: não, bota aí mesmo, irmão, a gente não tem nada, já tem a caixa, tá ótimo. Ele: rapaz, não tem o tripé para botar na caixa? Eu falei: não tem. E ele começou a andar para um lado, começou a andar para o outro. Ele: calma aí, pastor, espera aí rapidinho que já volto. Ele saiu. Quando ele volta com uma mesa de som, ele volta com o microfone, ele volta com o tripé, ele volta. Eu falei: rapaz, volta com isso, porque isso daí vai ficar caro, eu não tenho dinheiro para pagar não, meu irmão. Eu falei: volta com isso para casa. Ele: não, pastor. Quando eu entrei nessa igreja, eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo: volta para tua casa, pega a mesa de som, pega o microfone, pega o tripé do microfone, pega o tripé da caixa e abençoa a minha obra. Eu, Senhor, que estou mandando, e te digo, pastor, eu estou aqui, eu estou todo arrepiado. Ora pela minha vida, porque eu nunca senti uma presença dessa e nunca ouvi a voz de Deus na minha vida. Abra a tua boca para dar glória, meu irmão. Abra a tua boca para adorar. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Quando você está em propósito, Deus movimenta céu e terra em favor da tua vida. Deus movimenta céu e terra em favor da tua história, porque esse é o Deus de mistério e é o Deus a qual servimos. Eu falei para Deus: eu sei que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E dia 28 de fevereiro do ano de 2023, se não me falha a memória, eu abri um propósito com Deus. Eu falei: a partir de hoje, porque dia 28 era terça, era no culto, dia 1º, eu falei: a partir de hoje eu entro dentro da igreja e oro de meia-noite a meio-dia.
eu vou ficar aqui o mês de março todo em propósito, porque eu quero ver o sobrenatural do Senhor. E naquele momento eu precisava de um direcionamento de Deus, porque eu estava com as passagens compradas para Portugal, eu já tinha cancelado, entre aspas, e estava com proposta de ir para os Estados Unidos. Eu falei: Deus, eu vou para onde? Vou para lá, eu vou para cá. O Senhor me direciona, me orienta, porque eu preciso de um direcionamento do Senhor. E comecei a ficar na igreja de meia-noite e meio-dia, orando 12 horas, orando 8 a 9 horas e jejuando até meio-dia. E depois eu comecei a abrir jejum de 24, 36 horas. E eu falei, comecei a buscar a Deus intensamente. Quando chegou dia 16 de março, uma quinta-feira, o rapaz me liga e falou: Fabiano, eu não consegui cancelar a passagem. Se você não embarcar amanhã, você vai perder todo o seu dinheiro. A única restituição que eu tenho para te dar é R$450, acho que era Azul na época. A Azul tem para te dar. Se você cancelar, já era, você tem que ir amanhã. Só que como eu já tinha cancelado, entre aspas, em fevereiro, eu não tinha dinheiro para vir para Portugal. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: eu não perco só R$5.000 da minha passagem. Eu perco 17 mil, porque tinha a viagem dele que já estava comprada para agosto. Eu falei: se eu não for, ninguém vai. E é 17 mil jogado no lixo. Eu falei: e agora? Consegui R$200 emprestado à noite. Aleluia. Fui na sexta-feira, dia 17, entrei dentro do táxi, fui para o Rio para pegar o avião. Quando eu cheguei em Lisboa, eu consegui converter o dinheiro que eu tinha para 23 euros. Eu entrei em Portugal com 23 euros. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mesmo assim, eu cheguei dia 18 de março e continuei com o meu propósito na casa do pastor Júlio. E continuei com o meu propósito de oração no quarto dele. Eu falei, eu entrei com 23 euros e todos dizem o seguinte: vem para Portugal, vem com o dinheiro, porque você tem que comprar um carro e você tem que alugar uma casa. A grande verdade é essa, para você se locomover. E eu falei: não tenho dinheiro nem para comer, imagine para alugar casa e comprar carro. E eu comecei a orar. No dia 31 de março, as portas se abriu para a minha vida. O irmão ligou e falou: pastor, tem uma oportunidade de emprego, você vai começar a trabalhar, vem para cá. Dia 1º de abril eu já estava fazendo todos os exames. Detalhe, irmão, sabe o que aconteceu? O carro me buscou na minha porta para eu trabalhar. Eu não precisei comprar carro. Fui morar no alojamento sem pagar aluguel, sem pagar nada, 5, 6 meses em Coimbra, sem ter um gasto sequer, a não ser com minha alimentação. O que é isso, pastor Fabiano? É o Deus de mistério, meu irmão, atendendo a sua oração. Eu não entendi, pastor. Entenda uma coisa: quando você fala em língua, quando você ora em língua, você sai do teu controle para entregar o controle a Deus. Sabe por quê? Porque você não sabe o que está orando, mas o Deus de mistério sabe o que você precisa, o que o oh, meu Deus. Se você tivesse um livro, tudo escrito no livro, com quem você ia casar, com aonde você ia trabalhar, não seria bom para você? Você soubesse de toda a sua história. Põe Salmo 139, verso 16. Imagina se você tivesse um livro e tivesse acesso deste livro na tua história. Você saber de tudo o que você precisaria para a tua vida. Ia ser muito fácil. Mas a gente não tem esse livro. Mas Salmo de número 139, verso 16, diz assim. 16. Teus olhos viam meu embrião, em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixado antes mesmo que um só dele existisse. Ou seja, o livro existe. Aleluia! E já foi estabelecido e determinado por Deus. Ou seja, a tua história já foi escrita pelo dedo de Deus. Só que eu e você não temos acesso a este livro, é bem verdade. Mas existe um,
aleluia, que tem acesso a este livro e sabe qual é o teu futuro, sabe qual é o nome dele, meu irmão? Espírito Santo, esse que estava desde a eternidade, ele tem acesso ao livro e sabe da tua história. Não entendi, pastor. Quando você ora em língua, você ora, deixa alguém orar por você, ou seja, é o Espírito Santo que ora pela tua história. Sabe por quê? Ele já sabe o teu futuro, ele já sabe o teu futuro, ele sabe com quem você vai casar, a empresa que tu vai trabalhar, para onde vai, para onde você vai. Então ele começa a comunicar com Deus, dizendo: Senhor, direciona aqui, direciona ali, direciona. Eu sinto a glória dele aqui. O Espírito Santo, ele conhece a tua história. Oh, Jesus. Então, quando você ora em mistério, você dá o controle para Deus. Sabe por quê? Porque quando você ora na sua língua, seja o português, seja o português de Portugal, seja o inglês, seja o que for, você está dizendo: Senhor, eu preciso. Pai, me dá isso. Pai, faça isso. Pai, será que é do Senhor? Será que não é? Não é. Eu vou para lá ou eu vou para cá. Louvado, eu não sei para onde ir. Você começa a orar: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá um direcionamento. Senhor, me dá um sinal, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Mas quando você começa a orar em língua, não é você que pede, é o Espírito Santo que traz, aleluia, sabe do que você precisa. Quando você começa a orar em língua e deixa o Espírito Santo orar, o Espírito Santo vai orar para Deus dizendo: ela precisa disso. Senhor, abre esse caminho porque ele precisa. Senhor, é essa porta que o Senhor tem que abrir, porque ela quer, é essa que ela tem que entrar. Não é mais que você precisa, é da Adore a Deus nessa noite. Você que pode dar glória, você que pode dar aleluia. Quem pode, fale mistério nesse lugar. Emanchorevaia, Calabarachandaraia. Oh, Bia, vem aqui, canta Deus de fogo aqui, Bia, em nome de Jesus. Quando você deixa o Espírito Santo, aleluia, orar pela tua vida, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te orientar, meu Deus, é Ele que vai mover sobre a tua vida e sobre a tua história, porque o versículo está dizendo aqui: ninguém compreende a não ser o Deus de mistério, a não ser o Deus de mistério. Oh, aleluia. Então entenda, meu irmão, a necessidade de você buscar esse Deus, a necessidade de você se entregar a este Deus. Quando eu busquei o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, eu demorei 8 meses. Pastor, quanto tempo demora? Eu não sei. Alguns que descem as águas e levantam já é batizado. Há uns que quando levanta a sua mão já é batizado no Espírito Santo. Isso vai depender da sua comunhão com Deus. Eu demorei 8 meses jejuando, orando, me entregando até Deus selar. Aleluia! E esse Deus quer selar a tua vida. Esse Deus quer selar a tua história. Esse Espírito Santo, Ele quer te encher. Pode fechar a live aí, Daniel. Que Deus abençoe quem está nos assistindo. Oh, Jesus, eu sinto Deus nessa noite. Fique de pé por gente.